Aleluia, glória a Deus. Deus estava para trazer à existência a primeira criatura racional. Seria um anjo glorioso, de todo o mais honrado, adornado pelo brilho das pedras preciosas. Esse anjo viveria sobre o Monte Sião, como representante do Rei dos Reis diante do universo. Com muito amor, o Criador passou a modelar o primogênito dos anjos. Toda a sabedoria aplicou ao formá-lo, fazendo-o perfeito. Com ternura, concedeu-lhe a vida. O formoso anjo, como que despertando de um profundo sono, abriu os olhos e contemplou a face do seu autor. Com alegria, o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, falando-lhe dos seus planos que começaram a se concretizar. Ao ser conduzido ao lugar de sua morada, junto ao trono, o príncipe dos anjos ficou agradecido e, com voz melodiosa, entoou seu primeiro cântico de louvor. Das alturas de Sião, descortinava-se aos olhos do formoso anjo Jerusalém em sua vastidão e esplendor. O rio da vida, ao deslizar sereno em meio à cidade, assemelhava-se a uma larga avenida, espelhando as belezas do jardim do Éden e das mansões angelicais. Envolvendo o primogênito dos anjos com o seu manto de luz, o Eterno passou a falar-lhe dos princípios que haveriam de reger o reino universal. Leis físicas e morais deveriam ser respeitadas em toda a extensão do governo divino. As leis morais resumiam-se em dois princípios básicos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cada criatura racional deveria ser um canal por meio do qual o Eterno pudesse jorrar aos outros vida e luz. Dessa forma, o universo cresceria em harmonia, felicidade e paz. No reino de Deus, as leis não seriam impostas com tirania. Os súditos seriam livres. A obediência deveria surgir espontâneo, num gesto de reconhecimento e gratidão. Nesse reino de liberdade, a desobediência também seria possível. O resultado de tal comportamento seria o esvaziamento das forças vitais. Depois de revelar ao formoso anjo as leis do seu governo, o Eterno confiou-lhe uma missão de grande responsabilidade. Seria protetor daquelas leis, devendo honrá-las e revelá-las ao universo, preste a ser criado. Com o coração transbordante de amor, o Deus e aos semelhantes, caber-lhe ser um modelo de perfeição. Seria Lúcifer, o portador da luz, príncipe dos anjos, agradecido por tudo, prostrou-se ante o amoroso rei, prometendo-lhe eterna fidelidade. Essa foi a criação de Lúcifer, foi uma das criações mais perfeitas de Deus. Ele era formoso em tudo o que ele fazia. E a gente pode constatar essa criação também na Bíblia. Eu acabei de ler o livro de Melquisedeque, e na Bíblia, lá em Isaías 14, do versículo 12 ao 15, também fala disso. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. (12 ao 15). Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados norte. Subirei acima dos mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, a mais profundo do abismo. Isso foi a queda de Lúcifer, quando ele tensionou no coração dele ser semelhante a Deus, ou tentar tirar aquilo que era já o lugar de Cristo. A inveja do inimigo sempre foi com Cristo, e aí ele tentou quebrar a perfeição de Deus. Ele tentou borrar todo o plano que Deus havia lançado sobre a humanidade. E com isso,
Ele foi atrás da criatura, da criação, do vigor, da maravilha, da obra de arte de Deus, que era o homem. Lúcifer, ele de uma certa forma, com isso, ele queria corromper a criação de Deus. Por quê? Porque ele sabia que na criação de Deus, essa criação tomaria o lugar que, teoricamente, uma vez era dele. E dessa forma foi a criação do homem. Junto à fonte do rio da vida, o Eterno curvou-se solenemente e com os elementos naturais da terra começou a moldar com muito carinho uma criatura especial. Depois de alguns instantes, estava estendido diante do Criador o corpo, ainda sem vida, do primeiro homem. O Eterno contemplou-o e, após acariciar-lhe a face fria e descorada, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem começou a viver, como se desprendendo de um sono. O homem abriu os olhos e contemplou a face meiga do seu Criador, que, sorrindo, beijou-lhe a face, agora curada e cheia de vida. Emocionou-se ao ouvir o Eterno dizer-lhe com voz suave e cheia de afeição: meu filho, meu querido filho, por ter nascido do solo, o primeiro homem recebeu o nome de Adão. Tomando-o pela mão, o Eterno levantou, sem perceber o cenário do fulgor que o circundava. Adão, num gesto de gratidão pela existência, envolveu o Criador num terno abraço, prostrou-se em reverência e adoração. As hostes fiéis que admiravam testemunhavam a grandiosa realização divina. Emocionadas antes aos gestos humanos, prostraram-se também em reverente adoração, unindo-se então as vozes num cântico de júbilo em saudação àquela criatura especial que despertava a vida num momento tão decisivo para o universo. Deus, ele criou a perfeição. Quando ele criou o homem, ele disse, foi a criação da Trindade. Disseram, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Deus criou o homem era semelhante a Deus em tudo. O homem não tinha diferença dele e de Deus. Aí foi o maior ódio de Lúcifer, porque ele percebeu que o homem era mais perfeito que ele. O homem tinha o poder de Deus, o homem tinha a aparência de Deus, o homem tinha a semelhança de Deus. Aquilo para ele foi um choque, porque ele não suportou aquilo, uma vez que ele caiu do céu por não aceitar a soberania de Deus, por se submeter à voz, às ordenanças de Deus. Quando ele viu essa criação perfeita, ele disse no seu coração: eu vou destruir aquela perfeição de Deus. Eu vou destruir esse Deus, porque senão esse Deus aonde eu estou habitando, que é na terra, terei que me submeter a ele também. E aí ele começou a burlar planos, como seria a destruição deste homem. Como ele poderia destruir o homem, uma vez que o homem era a imagem e semelhança de Deus? Ele resolveu ir para o lado da mulher, que era mais fraca, que era mais sensível, e com isso ele poderia seduzir a mulher, porque a mulher não foi totalmente, recebeu aquela ordem de Deus. Ela foi tirada do homem, e o homem foi tirado de Deus. O homem era imagem e semelhança de Deus. Foi aí que ele resolveu seduzir a mulher com o fruto do conhecimento do bem e do mal, que era ele mesmo, porque o fruto da vida era Jesus. Uma vez ele tirando o fruto da vida, o fruto do vigor de Deus, que era Jesus, ele poderia ter aquele que era Deus dele, que deveria ser Deus dele, como submisso às suas ordens, porque a Bíblia diz: aquele a quem você obedecer se tornará superior, se tornará o seu Senhor. E foi dessa forma que o homem perdeu o reino, o poder, a majestade e a semelhança de Deus. Isso está em Gênesis 3, a queda do homem. Que triste, meus irmãos. Como o inimigo conseguiu esse seu plano
que foi perfeito, ele começou a bagunçar a terra. Ele começou a ensinar coisas que o homem não sabia, porque ele, como rebelde, ele uniu os seus anjos. Isso essa passagem está no livro de Enoque, e o livro de Enoque é citado tanto por Jesus quanto pelo irmão de Jesus, lá em Tiago, quando fala de Enoque. Então, esse livro de Enoque, por mais que não esteja na Bíblia, não é canonizado, esse livro é um livro que tem muitas coisas que pode nos ensinar profundamente como que foi a degradação da raça humana. A gente pode notar também no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6, que diz assim: quando a raça humana começou a aumentar em números, nascia cada vez mais filhos e filhas de Deus, e os filhos de Deus, os anjos, perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Então passaram a prestar atenção nelas e as escolheram aquelas mulheres como esposas. Anjos se relacionando com a mulher. O Eterno disse: não vou permitir que o fôlego da vida fica para sempre nos homens e nas mulheres. Chegará uma hora em que terão de morrer. De agora em diante, a expectativa de vida deles será de 120 anos. Isso foi no tempo em que havia gigantes na terra, e também eles nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eram os homens poderosos da antiga tradição dos homens formosos. Amados, os anjos caídos, eles tiveram relação sexual com as mulheres, eles escolheram as mulheres mais bonitas e começaram a nascer gigantes, pessoas poderosas, pessoas que tinham um poder sobrenatural. A lenda de Gilgamesh, que é um livro também que não pertence à Bíblia, mas é um livro histórico, fala exatamente, Gilgamesh era um anjo muito grande, era um ser sobrenatural, porque ele era filho de anjos caídos e das mulheres. E esses gigantes, eles começaram a fazer um montão de experimento. Eles começaram a ser carnívoro, comer todo tipo de animal. Eles começaram a fazer mistura de sementes, criar sementes, árvores carnívoras, fizeram sementes, mistura também de animais, criaram dinossauros. Os globalistas, os detentores, os que controlam essa terra, eles acabam sempre de tempo em tempo tentando apagar a verdadeira história. Existe um instituto em Washington, D.C., que chama Smithsonian. Esse instituto, esses museus Smithsonian, eles escondem a verdadeira história. Então, se vocês perceberem, a lenda de Atlântida existiu sim, meus amados. Se vocês verem um tamanho de escada em alguns lugares, e as pirâmides, meus amados, elas são colocadas no mundo todo. Por quê? Porque esses anjos, eles tiveram filhos. Esses filhos eram gigantes, eles construíram moradas para eles, e as escadas eram gigantes. Existe, é só vocês procurarem esqueletos de gigantes até de 30 metros de altura. Pode parecer até um conto, mas existe sim. Basta vocês procurarem na internet. A internet dá essa visão, esse conhecimento para quem está buscando conhecimento, que esse conhecimento seja baseado em conhecer a Deus e caminhar para a eternidade. Amados, por isso que Deus destruiu o mundo antigo, justamente porque a corrupção da raça humana foi tão grande que o único filho que Deus criou foi Adão, e depois dele os filhos já não era mais a imagem e semelhança de Deus, era a imagem do seu pai, que era Adão, e aí o pecado foi dissolvido, o pecado foi espalhado pela terra toda, e Deus, com um dilúvio, decidiu exterminar o ser humano. Decidiu que o tempo do ser humano, que o ser humano era eterno. Matusalém viveu 965 anos, eles viviam muitos anos, eles perpetravam o seu pecado na terra. Deus limitou a sua idade a 120 anos por causa da corrupção da raça humana e destruiu.
Salvou simplesmente um único homem por causa da sua justiça, que era Noé. Por causa da justiça de Noé, ele salvou a sua esposa, as suas noras e os seus filhos. Que nós tenhamos essa justiça também, meus amados. Como toda a raça humana se corrompeu, Deus resolveu se revelar para um homem chamado Abraão, e desse homem nasceria a semente do homem perfeito, chamado Cristo. E quando Abraão foi chamado, Cristo, através de Melquisedeque, Melquisedeque era o próprio Cristo, está lá em Gênesis 12, quando Abraão, ele guerreia lá com os 5 reis e vence. O próprio Jesus, descendo na cidade de Jerusalém Celestial, a cidade da paz, abençoou Abraão e mostrou todo o plano de salvação e que Jesus viria dele. Por isso que quando Deus pediu para que ele matasse o seu filho, ele sabia que o filho dele iria trazer Jesus e Deus poderia ressuscitar. Deus iria ressuscitar o filho dele porque através dele viria Jesus, a perfeição, que iria resgatar, iria voltar ao jardim do Éden, aonde o homem pecou, aonde o homem caiu. Ele iria enfrentar Satanás, que outrora era Lúcifer, e iria vencer Satanás no mesmo lugar. Isso aconteceu, meus amados, na tentação do deserto. Quando aconteceu a tentação do deserto, ali Jesus destronou Satanás. Ele tirou a chave do inimigo, a chave da morte, do inferno do inimigo, e principalmente na ressurreição dele. Só que ele pagou um preço muito alto, meus irmãos, muito alto por causa dessa questão que ele fez. Está lá em Isaías, no finalzinho do 52 e todo o 53, que diz que ele ficou totalmente desfigurado. Ele já não tinha aparência humana. Ele foi chicoteado de uma tal forma, com uma violência, com uma sagacidade, com uma raiva, com uma ira tão grande, que o objetivo do próprio Satanás era ter matado Jesus através dos seus asseclas, através dos seus escravos, através dos guardas romanos, para que Jesus não fosse no madeiro, porque já existia a promessa do madeiro. Então ele não queria que Jesus chegasse até o madeiro, porque o madeiro, a cruz, significaria a derrota para Satanás. E tem uma santa mulher que ela tinha muitas visões, Ana Catarina Emmerich. Ela diz nas suas visões de Jesus que Jesus levou mais de 5.000 chicotadas. Ficava pedaços da carne de Jesus pendurada pelos seus braços. Vários órgãos internos de Jesus começou a ser visível, porque a carne dele foi arrancada com alguns chicotes que tinham grades, que tinha pontas no seu final, e com isso arrancava pedaço de carne de Jesus, expondo alguns órgãos de Jesus. Ele ficou sem cabelo, não dava mais para ver os seus olhos de tanta chicotada, de tanto murro, soco, escárnio que ele levou. A Bíblia fala que ele já não tinha mais aparência humana. Se a gente pudesse dizer de uma forma grotesca, a gente poderia dizer que Jesus ficou como um bife batido. Não dava mais para ver o seu rosto, sua boca, seu nariz. Ele ficou totalmente desconfigurado. No filme Paixão de Cristo, aonde Deus deu sabedoria para Mel Gibson, ele colocou um pouco desse sofrimento, do sofrimento de Cristo, mas isso não é nem um pouco do que verdadeiramente foi o sofrimento de Jesus. Nenhum osso de Jesus foi quebrado para se cumprir as profecias, mas vários músculos foram deslocados de tanta ruindade, de tanta crueldade, de tanta raiva que eles fizeram em cima de Jesus. Era o próprio Satanás encarnado. Só que quando Jesus morreu na cruz, Deus cumpriu todo o seu propósito, se cumpriu as profecias e todo o mandamento. Satanás ele foi derrotado com Jesus na cruz, principalmente com a ressurreição de Jesus. A morte não poderia segurar aquele que é o dono da vida,
aquele que tem a vida em suas mãos e em cada poro dele. Ele venceu, meus amados, e deu essa vitória para nós. Aleluia. Jesus é o Rei da vida. E todos aqueles que estão ligados neles têm a vida eterna. Nós somos eternos. Amados, com isso ele, em João 14, ele quando subiu para os céus, ele disse, né? Eu vou subir para os céus para construir-vos morada, porque aonde eu for, vós também ireis, e eu vou preparar morada para vós. Foi o que ele fez, meus amados. Nós agora estamos na iminência do arrebatamento. Tem pessoas que não acreditam no arrebatamento porque têm dificuldade em entender ou separar arrebatamento da segunda vinda. O arrebatamento, meus amados, está muito bem indicado em 2 Tessalonicenses 2. Eu vou ler para vocês, só para vocês terem uma ideia, ó. A partir do versículo 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis que detém para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera a um que agora resiste até que do meio seja tirado, e que será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então assim, meus amados, no arrebatamento, pro anticristo se manifestar, a igreja ela tem que ser arrebatada, ela tem que ser tirada da terra. Enquanto a igreja não for tirada da terra, aonde nós teremos as bodas do Cordeiro, que diz ali em Mateus 24, será 7 dias de festa, de comes, de comidas especiais, de bebidas especiais. Talvez nós iremos conhecer o maná, não sei, nós comeremos as mesmas comidas dos anjos e tomaremos a mesma bebida. Então a diferença do arrebatamento para a segunda vinda é que somente a igreja santa do Senhor, de todos os tribos, povos, línguas e nações, vai ser arrebatada. Deus não vai deixar a igreja dele santa sofrer a tribulação e a grande tribulação. Deus vai salvar, Deus vai livrar o povo dele de toda essa hostilidade do que vai acontecer a partir de Apocalipse 6, onde tem as taças, as trombetas, a ira de Deus vai cair na terra. Apocalipse 3 diz que Deus nos livrará da hora da tentação que virá sobre o mundo todo. E a segunda vinda, todo olho verá. No arrebatamento, ele só vai levar a igreja, ele ficará nas nuvens. E na segunda vinda, ele colocará o pé no Monte das Oliveiras e ela se separará em 2 partes, está em Zacarias 14:4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um grande vale, grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra para o sul. Meus amados, na segunda vinda de Jesus, ele vai vir para estabelecer o reino milenar, que nós vamos falar no próximo vídeo. Esse reino milenar, ele colocará, ele instaurará aqui na terra, que é o reino de Davi. Quando Deus fala através do profeta, né, para Davi, que o filho dele se assentará no trono e será eterno, ele não estava falando de Salomão, ele estava falando de Jesus. Salomão morreu, Jesus não morreu. Então o reino eterno, o reino milenar, será
colocado, será instaurado aqui na terra. E nós que fomos arrebatados voltaremos com Jesus para reinar nessa terra. Seremos vereadores, prefeitos, governadores, deputados, presidentes. Seremos reis e sacerdotes dessa terra. Nós reinaremos com Jesus. Nós vamos falar agora sobre o reino milenar, meus amados. Reino milenar, ele é real. Nós temos referência desse reino milenar, meus amados. Se vocês quiserem acompanhar, quando Jesus ele volta com a sua igreja, juntamente com os exércitos dos seus anjos, para reinar aqui sobre a terra, ele vai destronar o inimigo. O anticristo vai estar no seu maior ato, já vai ter eliminado muitos povos, muitos cristãos ele vai ter matado, ele vai ter quase conseguido exterminar todos, ele vai exterminar todos os crentes que se converteram depois do arrebatamento e 2/3 de Israel, porque a agenda de Deus não estará mais com a igreja, não existirá mais a igreja da terra, existirá mártires que poderão ser arrebatados. Porque se os mártires, aqui a gente vê, né, que Deus, quando abriu o selo, né, viu as almas do que foram mortos na grande tribulação, clamando, né, por justiça, né, até quando Deus não vai vingar o sangue dele, né, está lá em Apocalipse 6. Por quê? Porque na tribulação, em grande tribulação, haverá muito martírio. Porque se as pessoas que não tiverem o sinal da besta não vão poder comprar nem vender e serão mortos se não adorar a besta. E quando Jesus volta para estabelecer o reino milenar, olha o que acontece, ele vai com o sopro da sua boca exterminar, vai sair uma espada e vai matar o anticristo e vai aprisionar o diabo. Olha o que diz lá em Apocalipse 20. Nisso vi um anjo descer do céu com a chave do abismo, insoldável, e uma corrente pesada na mão. E ele prendeu o dragão, aquela velha serpente, o diabo Satanás, e amarrou correntes durante 1000 anos, e jogou dentro do abismo insoldável, que depois fechou e trancou de modo que ele não podia mais enganar as nações, até que os 1000 anos tivessem terminados. Depois disso, ele seria solto novamente por um pouco de tempo. Amados, então aqui está muito claro que o reino milenar será aqui na terra. O próprio Isaías 65, a partir do 7, diz assim, quer dizer, do 17, né, diz assim: preste atenção, eu estou criando novos céus e nova terra, tão maravilhoso que ninguém se lembrará da terra e dos céus que existia hoje. Alegre-se, cante de alegria pelas coisas que eu estou criando. Vou transformar Jerusalém em um lugar de imensa alegria e darei muita felicidade ao seu povo. Jerusalém será a minha fonte de prazer e eu me alegrarei muito com o meu povo. Lá nunca mais se ouvirão o choro e os gritos de tristeza e dor. Não haverá mais criancinhas morrendo poucos dias depois de nascer. Os homens viverão muito e muitos anos. Aos 100 anos uma pessoa ainda será considerada jovem, e somente os pecadores morrerão com essa idade. Naqueles dias, quem construir uma casa vai viver nela, pois não será destruída pelo exército invasor. Então, meus amados, no reino milenar ainda terá a morte daqueles que não aceitarem o reino de Cristo, não se submeterem à santidade de Cristo, não estiverem de acordo com o cetro de ferro que Jesus governará a terra. Por quê? Porque ali ele já prendeu o diabo, destruiu o anticristo e está reinando sobre a terra, o reino davídico aqui nessa terra que será purificada na tribulação e grande tribulação, onde cairá estrelas, cairá outros mundos aqui. A coisa realmente vai ficar feia aqui, meus amados. As coisas aqui piorarão de uma tal forma que nós vamos aprender. Eu vou fazer as considerações finais para vocês terem ideia do que a gente está falando. Que Deus possa nos abençoar. Shalom, meus amados. É um prazer novamente estar com vocês. A última vez que eu fiz um vídeo, né? Eu estava ainda com Elizarov na perna, a conhecida como Gaiola. E graças a Deus, Deus recuperou a gente. A gente já tirou Elizarov e agora nós estamos aprendendo a andar. E indo diretamente, né, para a gente não perder mais tempo, o vídeo não ficar muito mais extenso, né? Eu estou aqui compartilhando com vocês esse vídeo. Eu não queria nem fazer, o tema que eu iria fazer, meus amados, não era nem esse, tá? Era um outro tema, mas Deus ele tocou no nosso coração para que nós falássemos sobre isso, né? Que muitas pessoas elas têm dificuldade em entender
toda a trajetória do plano de Deus. Então esse vídeo, de uma forma muito pretensiosa, eu tentei exatamente mostrar o que aconteceu desde a criação de Deus, né? Desde a criação de Lúcifer lá no céu, o pecado se originou no céu, até agora os momentos finais que nós estamos passando, né? A junção, a criação, a origem de Gog e Magog e o príncipe de Gog, né? Que Gog e Magog é Rússia, Moscou e o Putin, né? Que ele está juntando ali todo o Oriente, né? Que é Turquia, Irã, né? O antigo Império Persa, o Turcomenistão, o Taquistão, o Tajiquistão, a Alemanha, né, muito difícil de falar, né, China, justamente, né, para tirar a América do mapa, e isso vai acontecer, que está em Ezequiel 38, o próximo vídeo vai ser sobre isso, né, eu queria falar já nesse vídeo, mas Deus ele não deixou, ele quis que a gente falasse primeiro sobre esse assunto, né, então por isso que eu resolvi criar esse vídeo para que vocês entendessem o propósito de Deus dentro de um plano de salvação, né, Deus ele sempre quis que o pedaço que ele deu para o homem, quando ele assoprou na narina do homem, né, ali ele deu um pedaço dele para o homem, né, é esse pedaço que ele vai buscar quando vir buscar a igreja santa, né, o arrebatamento, tiraram esse pedaço dele da terra para que se não se corrompa, né, Deus ele só tem olhos para Jesus, e que nós possamos gerar Cristo em nós, né, através de uma vida de santidade, de justiça, de comunhão e intimidade com Deus, que esse Deus é maravilhoso, meus amados. A gente só tem que ganhar com um Deus tão maravilhoso, com um Deus que tem cuidado tão bem da gente. Eu mesmo eu costumo dizer que eu sou o homem mais feliz do mundo, né? Deus ele me mimou muito nessa minha trajetória, nesse meu caminhar em aprender a conhecer a Deus. Então aqui nós vimos, né, assim de uma forma muito, como posso dizer, muito explicada, e com os vídeos também, eu gostei dos vídeos, que o pecado se originou no céu, Satanás com inveja de Jesus quis ser igual a Deus, ele desceu na terra, ele não quis uma criação que dominasse sobre ele, nós teríamos domínio sobre todos os espíritos, anjos, natureza, animais, ele tirou isso daí do homem, né? O homem foi seduzido pela mulher, não foi por Satanás, quem foi seduzido por Satanás foi Eva, e aí ele tirou esse império, né? Ele tirou esse domínio do homem, tá? Ele degradou toda a raça humana a ponto de Deus ter que destruir toda a raça humana, que era mais ou menos 4 bilhões naquela época, né, salvando somente um homem e sua família, né, e aí ele não desistiu do plano dele com um homem, ele tirou uma semente santa, ele sempre guardou uma semente santa para que Jesus pudesse vir e limpasse o nome dele, limpasse essa parte de Deus que estava dentro do homem. Jesus veio e nos deu uma nova natureza. Hoje nós podemos ter essa nova natureza com Deus se nós nascermos de novo. João 3, né? Se nós não nascermos de novo, nós não podemos herdar o reino dos céus. Então Deus tinha tudo isso planejado. E a partir do momento que nós nascemos de novo, nós podemos ter comunhão com Deus, e tendo comunhão com Deus, participando da natureza de Deus, Deus vai vir buscar, porque Ele vai destruir essa terra. Esta terra está toda corrompida, meus amados. Alimento, qualquer região, tudo está corrompido. Por isso que nós temos que sair nessa terra, porque Deus tem preparado novos céus e uma nova terra para a noiva de Cristo. Porque Ele também vai preparar a noiva dele é Israel. Deus não desistiu de Israel. Deus deu um tempo, deu um time, deu uma pausa no relógio de Daniel nas 70 semanas, para que nas 69 semanas Jesus pudesse também ter a sua noiva, que é a igreja. O plano da salvação não estava para os gentios, nós somos gentios, nós somos as figueiras bravas. Deus ele deu um pausa no relógio dele com Israel para alcançar nós gentios. Só que o número de gentios está, se não foi alcançado, meus amados, está muito perto de ser alcançado. Porque eu, Celso, é um desejo ardente do meu coração e espero que aconteça o arrebatamento ainda esse ano. A coisa está ficando feia. As ogivas nucleares estão tudo apontado para as Américas e para o novo mundo, né, que criou o ateísmo, o culto ao aborto, criou o satanismo de uma maneira bem livre e tem tentado destruir o nome de Deus
e a origem de Deus de nós seres humanos. Então que em nome de Jesus, meus amados, nós possamos se voltar para Deus e viver uma vida de santidade, porque eu sempre digo esse versículo e sempre continuarei dizendo, Hebreus 12:14, vivei em paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Espero que vocês gostem desse vídeo, dê like meus amados, e espalhe para que as pessoas possam conhecer este canal e essas pregações, porque Deus é o próprio Deus que tem dado direção para a gente. Eu creio que essa palavra veio dos céus, que Deus possa nos abençoar, e shalom, e até o próximo vídeo. Deus os abençoe.